E aí, pessoal do oitavo ano? Nessa semana nós vamos voltar a falar de um assunto que nós já vimos em anos anteriores, chama-se cálculo de possibilidades. É importante voltar a falar dos assuntos que nós já vimos por alguns motivos. Um, porque a gente sempre amplia aquilo que a gente tinha visto anteriormente. Você também aumenta o grau de complexidade. E também, gente, nós investimos um tempo muito importante aprendendo um assunto e não é para deixar esse assunto ficar esquecido na nossa memória, lá em algum lugar jogado na nossa memória. Nós precisamos trazer ele de volta e relembrar e sempre ter esse assunto à nossa disposição para quando a gente precisar, tá bom? Bom, dentro desse assunto chamado cálculo de possibilidades, nós temos subtemas. E dentre esses subtemas, o primeiro, aquele que a gente sempre começa a falar, é esse aqui, ó, chamado de princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, que a gente também conhece pela sigla PFC. Do que se trata, né? O que é esse princípio? Esse princípio vai tratar de situações em que, caso você, para tomar uma decisão, você precisa de subdividir essa decisão em etapas, e cada etapa conta com mais do que uma possibilidade, o princípio diz que basta que você multiplique as possibilidades de cada uma dessas pequenas decisões que você precisa tomar para saber o total, a quantidade de possibilidades que você tem ao final do processo. Eu quero exemplificar isso porque falando assim pode parecer complexo, mas trabalhando, mostrando aqui uma situação de aplicação, vocês vão ver que é super simples. É o primeiro cálculo de possibilidades que a gente faz é utilizando esse princípio. E para começar, eu queria trazer um exemplo que talvez você conheça na forma de um jogo. Esse é o jogo chamado Detetive. O jogo Detetive, não sei se você conhece, ele funciona da seguinte forma. Existem algumas pessoas que participam do jogo, e sendo que uma delas vai ser o criminoso do jogo. Pode ser qualquer uma delas. Esse criminoso do jogo vai utilizar uma dessas armas que tem aqui. Ele tem um gás de pimenta, um soco inglês, faca, espingarda, enfim, veneno. Você tem várias armas. Ao todo aqui, 8 armas que o criminoso poderia usar. E o local do crime vai ser um desses locais aqui, ó, prefeitura, restaurante, floricultura, vários locais, ao todo 11 locais. No que consiste o jogo? Cada jogador vai recebendo as dicas e ao final ele tem que conseguir acertar. Ele precisa, para solucionar o crime, ele precisa acertar quem foi o criminoso, quem é o criminoso, quem é o assassino, que arma que ele usou no crime e em que local ele cometeu esse crime. Então quem consegue acertar essas três informações então é o vencedor do jogo. É claro que à medida que o jogo vai acontecendo, você vai eliminando algumas possibilidades para você então conseguir acertar. Mas vamos considerar o total de possibilidades. Antes de começar o jogo, quantas possibilidades existem para esse trio de informações? Um criminoso, uma arma e um local. De quantos modos diferentes é possível compor esse trio para solucionar o problema? Então essa aqui é a nossa pergunta aqui, ó. Quantas possibilidades existem, está escrito errado aqui, existem nesse jogo para solucionar um crime? A forma de resolução é uma forma muito simples. Como eu disse lá no início, se para você decidir quantas possibilidades existem aqui é necessário que você subdivida o problema em etapas, nós vamos fazer isso. A primeira etapa seria, por exemplo, decidir quem é o criminoso. Vou identificar aqui com a letra C. A segunda etapa seria você decidir qual foi a arma usada no crime. Vou identificar com a letra A. E a terceira etapa seria você decidir, você descobrir qual foi o local do crime. O total de possibilidades para esse trio de informações, basta você fazer, para você descobrir, basta você multiplicar quantas possibilidades tem de criminoso, quantas possibilidades existem para a arma do crime, quantas possibilidades existem para o local do crime. De forma, pessoal, que para criminoso, lá em cima tínhamos 8 candidatos. 8 pessoas poderiam ter cometido esse crime. Okay? Ao longo do jogo, você vai eliminando essas possibilidades, mas antes do jogo começar, existem 8 possibilidades. Para a arma do crime também existem 8 possibilidades. Existem 8 armas possíveis. E para o local do crime, se você contar lá em cima, você vai ver que existem 11 locais do crime. E é apenas isso. Basta você multiplicar o número de criminosos possíveis pelo número de armas, pelo número de locais, e você vai ver de quantos modos diferentes esse crime pode ter ocorrido.
Ao fazer essa conta aqui, eu chego no resultado de 704 possibilidades. Então, uma pessoa que simplesmente, digamos assim, fez um palpite, né, chutou para tentar acertar, é muito difícil que ela acerte, porque o número de possibilidades é muito alto. Vamos para uma segunda questão aqui, pessoal. Essa segunda questão caiu na prova do Enem, em 2007. Dizia assim, estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos. E esses mamíferos são distribuídos conforme essa tabela abaixo aqui. Bom, aqui você vê que os mamíferos são subdivididos em muitas categorias aqui, né? Eu nem conhecia todas. Ó, então você tem aqui carnívoros, cetáceos, quirópteros, enfim, várias delas. E aqui a quantidade de espécies dentro desse grupo taxonômico foram colocados aqui em uma tabela. Mesmo que você, como eu, não saiba o significado disso aqui, não conheça todos esses grupos aqui, isso não nos impede de responder a pergunta. Olha qual é a pergunta. Olha, deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies. De todas essas espécies aqui, você vai escolher 3 delas. Tá? E para esse estudo, uma espécie vai ser do grupo cetáceo, uma espécie vai ser do grupo primata e uma terceira espécie vai ser do grupo roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... O que eu preciso fazer? Eu preciso escolher um cetáceo, um primata e um roedor. Então, como a minha decisão final ela é formada por subdecisões, em cada uma delas eu vou verificar quantas possibilidades elas têm. E para saber o total, eu vou multiplicar as possibilidades. Sendo assim, pessoal, eu vou voltar para a tabela e vou ver quantos cetáceos temos aqui, ó, lá no Acre. Então aqui está o grupo dos cetáceos, apenas 2. Já vou procurar aqui os primatas. Primatas, 20. E vou identificar aqui embaixo os roedores, 33. Então significa que basta que eu multiplique 2 cetáceos para 20 primatas para 33 roedores. Multiplicando esses 3 números aqui, eu vou obter o resultado que é 1.320 possibilidades, grupos diferentes. Certo? E aí, então, nós já vimos aqui 2 exemplos, é assim que nós resolvemos problemas que envolvem cálculo de possibilidades quando se trata de PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Basta que você separe o problema em etapas e identifique o número de possibilidades para cada uma delas e depois multiplique todas elas. E assim você consegue determinar quantas possibilidades um determinado agrupamento vai ter. Ok? Tem exercícios para vocês no livro, eu estou fazendo uma recomendação que está lá no seu blog, então quero que vocês façam os exercícios, anotem as dúvidas e conversem sobre essas dúvidas comigo nas nossas aulas online. Ok? Valeu, pessoal. Abraço para vocês. Tchau, tchau.